Deus, irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós estamos celebrando a ascensão do Senhor, o Senhor que é levado aos céus. É interessante que tanto na primeira leitura quanto no Evangelho nos é feita uma promessa. Existem 3 pontos: a promessa, o cumprimento da promessa e o propósito da promessa. Qual é a promessa? Enviarei sobre vós o Espírito Santo. Essa era a promessa que está na primeira leitura, tanto no Evangelho. O cumprimento da promessa é a vinda desse Espírito Santo. E o terceiro ponto, que é o propósito dessa promessa, que é para que nós sejamos testemunhas do ressuscitado. A primeira leitura é uma catequese, porque vai falar de Jesus que faz. Paulo então vai explicar que Jesus, ele relata, que no seu livro, ele diz a Teófilo: olha, estou colocando tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Ou seja, ele detalha aquilo que, para a comunidade, aquilo que Jesus havia feito e ensinado. Depois então da sua paixão, ressurreição, ele sobe aos céus, ou seja, a ressurreição de Jesus. Após essa ressurreição, então, depois Jesus aparece para os discípulos durante 40 dias. Então, olha a experiência profunda daqueles homens que não apenas tiveram o contato físico no tempo da sua vida ministerial, mas depois também do seu momento da glória, do seu momento da ressurreição. Eles então encontram com o Senhor e o Senhor fala para eles durante 40 dias. Sendo que num dia, durante a refeição, então ele vai falar dessa ascensão, dessa subida aos céus. E ele diz: não vos afasteis de Jerusalém, não vos afasteis da cidade, porque enviarei sobre vós o Espírito, para que sejais então minhas testemunhas. Nós devemos entender que nós não conseguiremos testemunhar o Senhor se não for sob a ação e o poder do Espírito Santo. Nós não conseguiremos falar de Deus, anunciar Deus, dizer de Deus para as pessoas, falar das obras de Deus, falar do Evangelho, falar da bondade de Deus, se não for por impulso, se não for por uma manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Aqueles homens que presenciaram, aqueles homens que tiveram tão íntimo, tão próximo do Senhor, precisava dessa força do alto para anunciar, para testemunhar. Imagina cada um de nós. Por isso que nós devemos ser abertos à ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos nos fechar a essa graça, a esse poder. Nós não podemos nos fechar a essa manifestação do Espírito na nossa vida, porque nós só conseguiremos testemunhar o Senhor se formos conduzidos pelo Espírito Santo. Se for pelas nossas vontades, nós não conseguiremos. Essa era uma promessa. Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém, porque é ali que vai acontecer, é ali que o Paráclito, é ali que o defensor, é ali que o advogado, como diz a própria Escritura, virá em auxílio de vocês. E na semana que vem nós vamos celebrar isso, Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Para quê? Para que nós sejamos testemunhas. Nós estamos vivendo num tempo onde cada vez mais se carece de testemunha. Cada vez mais se carece de pessoas que falam de Deus, que vivem na presença de Deus, que anunciam Deus, pessoas que estão carentes, pessoas que estão famintas, pessoas que estão doentes, que precisam de alguém ao lado que testemunhe quem é Deus, testemunhe a presença de Deus, testemunhe o poder de Deus, e somos nós. A promessa é para mim, a promessa é para você, a promessa é para todos nós, para vivermos na graça do Espírito Santo. E o que aqueles apóstolos, o que os discípulos fazem? Eles esperam então, com o coração ansioso, e talvez, ao mesmo tempo com o coração ansioso, com o coração cheio de expectativa para dizer: quem é esse Espírito? Porque para nós hoje falar do Espírito Santo é fácil. Para nós hoje viver uma experiência do Espírito Santo é fácil, mas até então, naquele momento eles não sabiam quem era o Espírito Santo. Eles passam a ter uma experiência com o Espírito Santo a partir de Pentecostes, a partir do cumprimento dessa promessa, a partir do derramamento, a partir do momento que o Espírito Santo então vem e começa, aí sim eles começam a entender quem é o Espírito Santo.
Mas até aquele momento eles não sabiam. Esse Kadosh, né, esse santo de Deus, eles não sabiam quem era. Eles passam a entender, a ter essa experiência a partir então de Pentecostes. Mas o Evangelho também vai repetir. O Evangelho, ele repete essa promessa, ele repete o desejo do Senhor, quando ele vai dizer: não vos afasteis, fiquei na cidade, para que se cumpre, para que possa se cumprir todas essas coisas. É interessante, a primeira leitura, ou melhor, antes da primeira leitura, vou pegar um ponto aqui só para a gente entender, abrir um parênteses aqui para a gente entender. Na oração da coleta, ou seja, na oração logo após o momento do glória, foi rezada a seguinte oração: Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graça, pois na ascensão de Cristo, ou seja, na subida de Cristo aos céus, vosso Filho, nossa humanidade, foi elevada para junto de vós. Vou fazer uma explicação rapidinha aqui teológica. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe desde toda a eternidade. Porém, o Filho, antes da sua humanidade, antes dele descer aos céus, ele era o Verbo eternizado. Após a sua vinda, encarnação, no ventre de Maria, paixão, morte e ressurreição, ele passa a ser o Verbo Filho de Deus. Ou seja, quando ele retorna para os céus, ele retorna não mais aquele Verbo eternizado, mas o Verbo Filho de Deus humanizado. Ou seja, a humanidade é inserida no seio da Santíssima Trindade. Significa que, com a ascensão do Senhor, ele leva consigo toda a nossa natureza humana para estar junto da Santíssima Trindade. Por isso que hoje, no momento da oração, fala sobre isso. Nossa humanidade foi elevada para junto, ou melhor, elevada junto a vós, e tendo ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ou seja, a humanidade é inserida na glória através da Trindade, através desse, ou melhor, na Trindade, através desse Cristo que é humanizado, se torna o Filho de Deus. Em outras palavras, a ascensão é uma prefiguração da ressurreição do último dia, onde a humanidade se encontrará com a Santíssima Trindade. Isso é muito profundo para cada um de nós, por isso que nós devemos ser testemunhas, por isso que nós devemos levar a boa nova, por isso que nós devemos levar as pessoas a uma intimidade com o Senhor, abrir o coração das pessoas para que aceitem o Senhor, para que vivam o Senhor, para que quando chegar esse momento, que Ele antecede, com a sua subida aos céus, Ele já prefigura aquilo que em um determinado momento da vida vai acontecer conosco, ou seja, a humanidade que estará na Trindade. Quando Ele sobe, Ele já não sobe mais como o Verbo eternizado, mas o Verbo Filho de Deus encarnado. Ou seja, porém com o corpo glorificado. Que nós possamos pedir ao Senhor hoje que derrame sobre nós essa força do alto, esse poder do Espírito Santo, para que nós possamos, no mundo de tantos desafios, que nós não sejamos católicos com os lábios fechados, mas que sejamos católicos anunciadores da verdade, do bem e do amor, que é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.